Quanto tempo durou a ditadura na Argentina? O processo de reorganização nacional foi uma ditadura civil-militar que governou a Argentina após o golpe de Estado de 24 de março de 1976, até a transferência incondicional do poder para um governo constitucional e democrático em 10 de dezembro de 1983. Quem foi punido pela ditadura da Argentina? Todos os generais integrantes das juntas militares foram julgados e condenados posteriormente pela tortura, assassinato e morte de milhares de argentinos. Além do ditador Videla, estiveram à frente desse processo os generais Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Galtieri e Reinaldo Bignoni. Quantas pessoas desapareceram na ditadura da Argentina? Segundo os números divulgados pelo governo da Argentina, pelo menos 8.571 pessoas foram assassinadas ou desapareceram pela ação de agentes do Estado durante a ditadura, de 1976 a 1983. A quantidade de vítimas do regime militar é um assunto polêmico no país, já que nem todos corroboram os dados dos órgãos de direitos humanos, como os avós da Praça de Maio, que indicam que 30.000 pessoas desapareceram ao longo dos anos de chumbo na Argentina. Existia algum movimento social durante o período da ditadura na Argentina? O movimento das Mães na Praça de Maio, em Buenos Aires, denuncia até hoje as prisões e torturas na ditadura argentina, de 1976 a 1983. No mesmo período, regimes parecidos assumiram o executivo de outros países pela América Latina, possibilitando uma união nas estratégias de repressão dos cidadãos opositores. Milhares de famílias, trabalhadores, estudantes, professores e ativistas articularam-se para denunciar as violações de direitos humanos que aconteciam no país. Dentre os movimentos de direitos humanos, destacam-se a Assembleia Permanente pelos Direitos Humanos, APDH, o Centro de Estudos Legais e Sociais, CELS, o Movimento Ecumênico pelos Direitos Humanos, MEDH, e o Serviço de Paz e Justiça, SERPAJ, e no caso aqui abordado. Na Praça de Maio, centro do poder estatal argentino, onde está a Casa Rosada, foi o local escolhido por 14 mulheres para organizar o que seria um dos principais símbolos de sua luta em busca dos desaparecidos, a marcha em círculos pela praça. O ato de circular se deve à impossibilidade de ficar em grupo, visto como uma ação subversiva pelo governo. Porém, não era proibido o ato de circular. Logo, nas quinta-feiras, exatamente às 3h30, as madres circulavam no sentido anti-horário nas buscas pelos filhos desaparecidos. Antes de ocuparem a Praça de Maio, as mães de filhas e filhos desaparecidos se encontravam em delegacias, cafés, igreja e outros locais. Esses encontros construíram um sentimento mútuo de estarem na busca por um mesmo objetivo, o paradeiro daqueles que foram sugados pelos militares. Com o tempo, o grupo foi crescendo em diversas cidades da Argentina, para além de Buenos Aires, como Córdoba, Mendoza, Rosário e Salta. Isso fez com que criasse uma rede de madres pelo país. O que unia essas mulheres não era apenas a Praça de Maio de Buenos Aires, e sim o sentimento de estarem na luta pelas suas filhas e filhos desaparecidos. Os laços de tristeza, saudade, maternidade e dor uniram politicamente mulheres que pouco ou nunca haviam se envolvido com o ativismo. Como foi a queda de economia argentina? A economia argentina vem subindo e descendo desde 2011, após um período de crescimento que começou em 2003, após o fim da conversibilidade e a paridade entre o peso e o dólar que vigorava por lá desde 1991, enquanto a pobreza e a inflação mantiveram uma tendência ascendente. A Argentina perdeu a oportunidade de construir uma moeda após a saída traumática de conversibilidade, disse Marina Dalpogger, economista e diretora executiva da consultoria. O julgamento foi concluído. Um total de 66 militares e 2 civis começaram a ser julgados nesta quarta-feira na Argentina pelos chamados voos da morte, prática que
consistia em jogar prisioneiros políticos vivos no mar ou no rio, entre outros crimes contra a humanidade, cometidos durante a ditadura 1976 e 1983. Quais os tipos de torturas eles utilizaram durante a ditadura? Dentre os tipos de torturas mais utilizadas destacam-se 10: pau de arara, choque elétrico, pimentinha, afogamento, cadeira do dragão, geladeira, palmatória, produtos químicos, agressões físicas e torturas psicológicas. Fale um pouco sobre as Mães das Praças. As Mães da Praça de Maio foram o primeiro grande grupo a se organizar contra essas violações de direitos humanos. Juntas, as mulheres criaram uma força dinâmica e inesperada que existiam em oposição às restrições tradicionais das mulheres na América Latina. As mães se reuniram e pressionaram por informações sobre seus filhos. Ao realizar esses esforços, eles também destacaram as violações de direitos humanos ocorridos e aumentaram a conscientização em escalas locais e internacionais. Seu legado e progresso subsequente foram bem-sucedidos devido à sua organização de grupos sustentada, uso de símbolos e slogans, e protestos semanais silenciosos. Hoje, as mães estão engajadas na luta pelos direitos humanos, políticos e civis na América Latina e em outros lugares. Em 2005, a Suprema Corte de Justiça da Argentina julgou, porém, essa anistia inconstitucional. Iniciaram-se, então, os processos criminais contra os militares. Até agora, 244 foram condenados a penas de prisão, dos quais os 2 presidentes durante o segundo regime militar. Jorge Videla morreu na sexta-feira 17, aos 87 anos. Reinaldo Bignoni segue encarcerado cumprindo pena de prisão perpétua. Movimento estudantil na ditadura da Argentina. Cordobazo. O levante de estudantes trabalhadores contra a ditadura na Argentina de 1968 a 69. As mobilizações juvenis no ano de 1968 não foram estritamente europeias. Tampouco pode-se analisar 1968 positivamente, como uma data estática, sem precedentes ou implicações posteriores. Expandir o olhar permite compreender a estrutura da política internacional que encerrava a Eldorado do capitalismo no ciclo histórico do século XX. Segundo Nestor Pitrola, em entrevista concedida ao IHU por e-mail, a derrubada da ditadura na Argentina de João Carlos Onganía em 1969, começou como uma organização 50 anos antes. Em setembro de 1918, os estudantes ocuparam as faculdades e chegam, inclusive, a votar em si mesmos como autoridades, uma atitude que logo seria replicada em outros países do continente. Simultaneamente, os trabalhadores de Córdoba protagonizavam uma greve geral que os estudantes chamavam para apoiar. Movimentos de resistência durante a ditadura da Argentina. A atuação limitada de grupos guerrilheiros, como o Exército Revolucionário do Povo e os montoneiros, foi utilizada de forma distorcida para legitimizar a matança sistemática ocorrida na Argentina durante esse período. A Guerra Revolucionária, no início de 1976, já havia sido totalmente contida, conforme demonstrado pela comparação entre o número de mortos pelas forças militares na época, o rápido declínio das atividades guerrilheiras e o avanço desproporcional da repressão, além de grupos guerrilheiros, intelectuais, estudantis e religiosos, organizações operárias e sindicais que resistiram à última ditadura.